E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai começar a nossa transição para o estudo de EDOs lineares de coeficientes constantes, observando as equações de primeira ordem de coeficientes constantes. Aqui, a gente vai continuar a resolver essas equações usando fatores de integração. E a partir da próxima aula, a gente vai aprender alguns métodos mais simples para resolver equações de coeficientes constantes, tá? Então aqui a princípio, a gente vai fazer o nosso primeiro passo, tá? Nosso primeiro passo no estudo das EDOs mais generalizadas de coeficientes constantes, tá? A gente vai ver que para muitos sistemas físicos, a gente pode dividir a saída, né, o output, ou seja, a solução da equação diferencial, em partes chamadas de estado estacionário e transiente. Tá? Isso vai corresponder exatamente à maneira como a gente já escreveu soluções como uma solução particular mais uma solução geral homogênea. Tá? Então, esse é o nosso paralelo. E o que a gente vem fazendo até aqui? Né? Até aqui, a gente tinha uma dada equação, uma dada solução, né? Essa solução x de t, e nós dividimos essa x de t em uma solução particular mais uma solução da equação homogênea, né? Ok? Então, aqui a gente vai fazer o análogo, né? Só que a gente vai chamar isso de solução particular, né? E solução. Não, perdão. A gente vai chamar de regime estado estacionário e estado transiente, né? Como a solução do estado estacionário, a gente vai igualar ela ao x de p, a x particular, e o transiente ele vai ser o x homogêneo, ok? A gente já encontrou alguns exemplos de equações de coeficientes constantes, né? Ao modelar o crescimento exponencial, né? Ou que era o caso da conta bancária, a difusão de calor, né? Que era o resfriamento do root beer, né? E um circuito RC. Para finalizar aqui a nossa aula, a gente vai adicionar alguns exemplos de decaimento radioativos e tanques de mistura, né? Aqui a lista de exemplos que a gente trabalhou, ok? Então vamos começar. Então nessa aula a gente vai considerar a equação de coeficientes constantes, tá? Da cara y ponto y ponto igual a desculpa, vou colocar o desse lado aqui, mais ky, tá? Isso aqui é igual a um q de t, ok? Coeficiente constante, ele está significando que esse K é constante, tá? Resolver isso é fácil usando o fator integrante, né? O de t vai ser a exponencial da integral de k dt, portanto, é a exponencial de kt, né? Isso a gente já viu na nossa aula de fator integrante. Então a gente vai conseguir a solução y igual a exponencial de menos kt, né? Vezes a integral de e elevado a kt, né? E elevado a kt, vezes q de t, né? dt, mais uma constante. Ok? Isso, portanto, vai ser igual a exponencial de menos kt vezes a integral, mais a exponencial vezes a constante. Ok? Então, uma forma
comum da gente ter uma solução particular e uma solução homogênea, respectivamente, é expressar esses caras, né, cada membro como um dos dois, né? Então, aqui, a nossa solução particular vai ser a parte que está associada à integral, né? Então, exponencial de menos kt integral de e elevado a kt vezes q de t dt, né? E o outro cara, né, vai ser a nossa solução homogênea, né? Ok? Então é isso, né? Então a solução geral para esse da nossa expressão vai ser yt, que é o y particular mais o y homogêneo. Ok? Então, agora a gente vai explorar os casos olhando k, tá? Então vamos pensar no caso quando k é maior que zero. Se o k é maior que zero, o sistema aqui, né, ele vai estar modelando um decaimento exponencial, né? Que é quando a entrada é zero, né? E o sistema vai responder aqui, vai ser c, né, vezes a exponencial de menos kt, né? Com um decaimento, né? Ele está decaindo exponencialmente de zero, começando com t igual a zero, né? Até o infinito, né? Então a gente está tendo um decaimento exponencial, né? Isso na parte homogênea, né? A gente, eu posso fazer o seguinte, para poder deixar livre dessa constante aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse cara e vou adicionar C aqui. Ok? Então, essa aqui vai ser a nossa expressão geral. Ok? Certo? Então aqui a gente está estudando um caso de um decaimento exponencial para k maior que zero. Então, numa solução geral, a gente vai chamar CE elevado a menos kt de transiente, porque ele vai até zero, né? Esse sistema, como ele é um decaimento, né? Ele tá num decaimento exponencial. Eventualmente ele vai para zero, né? Ele vai para zero quando t é infinito, né? O termo envolvendo a integral, né? O exponencial de menos kt vezes a integral da exponencial de kt vezes qt de dt é chamado de estado estacionário, né? É estado estacionário, né? A gente vê que ele já não está traduzindo um decaimento, né? Ou de estado de longo prazo, pode ser, né? A solução de longo prazo, que é, se a gente tiver, que é o nosso caso da solução particular, né? Então, o que a gente, ou seja, o C vezes a solução homogênea é o transiente e o Y particular é a solução do estado estacionário, ok? Vai ser isso. O valor de C nessa expressão, né? Essa expressão que vai aparecer da integração, né? É determinado pelo valor inicial, né? Então o y de zero. A condição inicial apenas afeta, portanto, o transiente, né? E não o termo, não o comportamento de longo prazo, que é o comportamento estacionário da solução, né? Não importa qual que é a condição inicial, toda solução ela vai assintoticamente até o estado estacionário. Por quê? Porque o estado homogêneo, ele vai, ou seja, o transiente, ele vai decair para zero em algum momento. Então, a nossa solução vai convergir assintoticamente para o estado estacionário, tá? Que ou seja, todas as soluções, as curvas vão se aproximar do estado estacionário quando t tender ao infinito, ok? Então,
a gente pode pegar um exemplo, tá? Se a gente for pegar, resolver propriamente para uma equação, né, dada, a gente vai ter isso aqui. Tá? Perceba que a solução do estado estacionário para essa equação é a pontilhada. Tá? Ok? É a pontilhada. E as outras soluções são as linhas pretas. Tá? Perceba que conforme x aumenta, toda a nossa solução particular vai para zero, né? Porque ela decai exponencialmente, e portanto todas as soluções elas convergem na estado estacionário. Tá? Então, uma vez que todas as soluções se aproximam uma da outra, não existe uma forma precisa de escolher o que a gente vai chamar de estado estacionário. Né? Todas as soluções vão se aproximar do infinito. Então, quando a gente está olhando, não é uma maneira precisa da gente escolher aquele que a gente está chamando de estacionário. Na verdade, a gente pode escolher qualquer um para ser a solução do estado estacionário, tá? Então, geralmente, apenas a gente escolhe apenas a solução de aparência mais simples, tá? A que for mais fácil da gente trabalhar. Mas como todas as soluções vão se comportar do mesmo jeito no infinito, né? A gente nenhuma tem prioridade. Agora, vamos olhar quando k é menor ou igual a zero, tá? Então, quando esse k é menor ou igual a zero, então a solução homogênea, que é e exponencial, a exponencial de menos kt, ela não vai assintoticamente para zero, tá? Em outras palavras, ela não é transiente, tá? Então, nesse caso, não faz sentido a gente falar de uma solução de estado estacionário, ok? Porque ela diverge, ela vai para o infinito, ok? A gente viu um número de sistemas físicos que são modelados por equações lineares de primeira ordem de coeficientes constantes, né? Por EDOs. E aqui a gente vai lembrar alguns, né, deles, que a gente tem o difusão, o crescimento e tal. E aqui a gente vai introduzir, então, o exemplo de decaimento radioativo e de tanques de mistura, né? de solução. Então vamos para o primeiro exemplo, onde a gente vai tratar o decaimento radioativo. Tá? Então, primeiro exemplo. Então, o exemplo é o seguinte: a gente supõe que a gente tem algum material radioativo, tá? Que ele decai com uma constante de decaimento K1, tá? Isso significa que a taxa em que o material radioativo decai é proporcional a uma quantidade presente em qualquer dado tempo, tá? Qualquer tempo dado. Então, se for A de T, a quantidade de matéria no tempo T, né? A taxa, a equação da taxa que está modelando esse sistema vai ser a variação da quantidade, a variação da quantidade de material radioativo que a gente tem no tempo, tá? DADT é igual a menos, porque é um decaimento, essa constante K1 de decaimento, vezes a quantidade inicial, tá? Então, essa aqui é uma função, ele decai dependendo de quanto que tem, tá? Ou seja, né, a gente consegue reorganizar essa equação como dA dt mais K1 vezes A é igual a zero, ok? Essa solução é fácil da gente ver como qual que é, né? Então, A de T para esse sistema vai ser igual a uma quantidade inicial, né?
vezes a exponencial de menos K1T. Ok? É, agora suponha que quando A decai, ele se torna um material, uma substância B, que também é radioativa, tá? E ela é diferente, né? Que ela vai ter sua própria taxa de decaimento constante K2, tá? Então, a equação que estuda a taxa de decaimento para o B, né? B de T, vai ser dB dt é igual ao quê? É igual a quanto de A virou, né? Então, K1 vezes A, né? Ah, certo? Quanto A decaiu em B, né? Menos quanto B está decaindo, ok? Ou seja, né, a dBdt é a taxa que B é criada a partir de A, menos a taxa que B é decaído. Né? Ele decai. Então, usando a solução para A de T, então a gente tem que A de T é A zero vezes a exponencial de menos K1T. Isso se torna, portanto, dBdt é igual a. Vou deixar sem o igual aqui do lado. Então, mais K2B é igual a K1 vezes A zero exponencial de menos K1 de T. Ok? Certo? Então vamos para o segundo exemplo, tá? Então, que vai ser, né, a concentração de temperatura ou a difusão e condução, né? Então a lei de Newton do resfriamento, que a gente já estudou, ele vai dar a equação dt, variação de temperatura no tempo, tá? De cima é temperatura, de baixo é tempo, mais K vezes a temperatura, é igual K T E. Né? Então aqui a temperatura é uma função de T, né? É a temperatura do corpo. E esse T índice E é a temperatura da vizinhança, né? Do ambiente em volta, tá? Então, aqui é a nossa equação de difusão, que também é dada por uma equação de coeficientes constantes, ok? Aqui a gente não vai se prolongar, porque esse exemplo já foi tratado em aulas anteriores, né? Então, exemplo 3, que é o tanque, né? O tanque de mistura. Então, um tanque ele vai conter um volume V de uma solução salina, que tem uma solução entrando no tanque com uma taxa R, tá? E a gente vai dizer que essa taxa está em litros por minuto. E a solução que está entrando, ele tem uma concentração CE de T, tá? De sal. Então, a solução que deixa o tanque a uma taxa, mesma taxa E, né? Isso significa que o volume da solução no tanque é constante. A gente vai dizer que o fluxo de entrada e o fluxo de saída tem taxas balanceadas, tá? Então, a taxa que entra é a taxa que sai, o volume no tanque é constante, tá? A gente vai assumir que a concentração de sal se mantém uniforme ao longo do tanque, né? E a solução é continuamente mexida, ela tá constantemente homogênea, e ela for constantemente agitada e ela está em uma posição razoável, tá bom? Então, o que a gente quer saber, seja
x de t, a quantidade de sal que existe no tanque, como que a gente pode escrever uma equação diferencial que modela x de t, tá? Então, a taxa de variação de sal no tanque vai ser a taxa de sal que entra no tanque menos a taxa de fluxo, né, que sai, tá? Então, qual que é a taxa que entra? Então, vamos lá. Então, a variação de sal no tanque é o quê? É igual ao quê? A, ao fluxo de sal ao fluxo, a taxa do fluxo que entra, tá? Taxa de sal, né? Menos menos a taxa do fluxo que sai. Ok? Menos a taxa que sai. Então, qual que é a taxa que entra? Bom, a taxa que entra vai ser o fluxo de entrada, né? Vezes a concentração de entrada. Por exemplo, portanto, isso aqui é R vezes a concentração, né? Concentração de entrada. E isso é uma função do tempo. Tá? Qual que é a taxa de saída? Vai ser o fluxo de saída, né? Vezes a concentração de saída. Portanto, isso aqui vai ser R, né? Porque também está saindo a R, vezes X sobre V. Ok? Dado que a concentração de saída é a concentração no tanque, né, que tem o volume, que vai ser, portanto, X a quantidade que tinha sobre o volume, né, V. Portanto, dx dt é o quê? Dx dt vai ser quanto que está entrando, a variação pela entrada, né, menos a variação pela saída. Ok? Portanto, se a gente for escrever isso aqui, a gente vai ter x ponto mais rx sobre v, ok? Vou colocar o x isolado, aí. Isso aqui vai ser igual a rc, tá? Então, essa aqui é a nossa equação, tá?
Então a gente pode fazer algumas observações, tá? Aqui ao longo do nosso modelo. A primeira observação é que ao construir o modelo, é melhor deixar a variável dependente, né? É melhor deixar que a variável dependente seja a quantidade de sal e não a concentração, tá? Uma boa razão disso é que as quantidades aumentam, mas as concentrações não, tá? Então, por exemplo, se eu juntar uma solução com 2 gramas de sal e outra com 3 gramas de sal, eu terei uma solução com 5 gramas de sal, tá? Mas se eu combinar uma solução de 2 gramas por litro com uma solução de 2 gramas por litro, não, de 3 gramas por litro, a nova solução vai ter uma concentração entre 2 e 3, tá? Dependendo de quanto de cada solução for combinada, tá? A gente não está simplesmente adicionando a concentração. Por isso que é melhor a gente deixar trabalhar com a quantidade de sal e não a concentração, tá? Segunda observação, se a gente escolhe, a gente pode escrever a equação diferencial em termos da concentração C de T, tá? A gente pode fazer isso também. Então a gente vai C de T vai ser X de T sobre V, tá? Então a gente pode simplesmente dividir essa equação por V. Então, se a gente quiser escrever ela na forma de, X, de C de T, tudo bem, sem problema. A gente vai pegar e escrever X. Opa. Como o volume dentro do tanque é constante, né? Então a gente consegue escrever x ponto sobre v mais r sobre v vezes x sobre v. Isso é igual a r c t de t. Isso aqui sobre v, tá? A gente pode fazer isso, tá? E aí, a nossa nova equação vai ser C ponto, tá? C ponto mais R sobre V C de T. Isso é igual a R sobre V C de T. Ok? Tudo bem, a gente pode fazer isso. Se a gente pegar K, né, como sendo R sobre V, então essa equação ela se torna C ponto mais K vezes C é igual a K vezes C, que parece com a equação de condução e difusão que a gente resolveu no exemplo 2. Terceira observação é se o tanque ele não for balanceado, a gente pode usar a mesma lógica para construir uma equação diferencial, tá? Ordinária, modelando o tanque de misturas, tá? Ele vai se tornar uma equação linear, diferencial linear, tipo x ponto mais R2V isso, tá? Isso é igual a R1C, ok? Aqui onde R1 e R2 eles vão ser o fluxo de a taxa do fluxo de entrada e a taxa do fluxo de saída, respectivamente. A gente pode também escrever isso em termos da concentração. E aí vai ficar C ponto mais R2 sobre V vezes C. Isso é igual a R1 sobre V vezes C, tá? Sem problemas. Então, mais um exemplo. Que é o exemplo do circuito RC, tá? Então a gente já discutiu um circuito que é um resistor, um capacitor e uma entrada de voltagem, e ela vai satisfazer uma equação do tipo R
RDI dt, tá? RDI dt, mais 1 sobre C vezes I, igual a epsilon, epsilon, tá? Aqui R é a resistência, C é a capacitância e epsilon vai ser a fonte de voltagem e I vai ser a corrente ao longo do resistor, tá? Então, se Q de T ele for a carga no capacitor, então a corrente é a derivada da carga no tempo. E essa equação ela pode ser escrita em termos de Q, tá? Também. Então, a gente pode escrever R dQ dt mais 1 sobre C vezes Q de T igual a epsilon linha, né? Não, um novo epsilon, né? Epsilon de T. Ok? A gente também pode escrever ela em função da carga, tá? A gente vai tomar um momento para lembrar que esse lado direito da equação diferencial ele não é sempre exatamente o mesmo que o input, tá? Em ambas essas duas equações, tanto da carga quanto da corrente, a gente considera esse epsilon como sendo o input do sistema. Mas na equação da corrente, o lado direito da equação vai ser um epsilon linha, né? Não é o mesmo epsilon, ok? Então, a gente pode pensar também como inputs, né? E a gente vai continuar olhando para uma equação diferencial linear de primeira ordem de coeficientes constantes do tipo y ponto, tá? Do tipo y ponto mais ky igual a q de t. Ok? Isso aqui vai ser a nossa função. E ela foi integrando por soluções pelo fator integrante, né? A gente vai ter y igual a e elevado a menos kt vezes a integral de e elevado a kt vezes q de t dt mais uma constante, tá? Então, né, aqui a gente quer fazer um exemplo onde o input q de t ele é descontínuo, tá? Então, a descontinuidade, a função descontínua mais básica vai ser a função de passo unitário. Ela vai ser talvez a função mais básica que a gente vai trabalhar, talvez que tenha alguma aplicação, né? Que ela não seja só inventada pela matemática, né? Vai ser uma função degrau unitário, um ponto A definido, tá? Então, e a função vai ser o A de t é igual a zero. Zero para t menor que A e 1 para t maior que A, tá? Então é isso. Tá? A gente deixa esse valor para indefinido, né? Que alguns livros eles dão um valor zero aqui, outros dão um valor um aqui, então a gente vai deixar indefinido, tá? Então vamos fazer um exemplo. Então esse é o exemplo 5. Então vamos olhar de novo para a lei do resfriamento de Newton. E aqui o root beer cooler vai ser y ponto mais ky é igual a k vezes f1. Opa, desculpa, f de t.
onde aqui o y' é a temperatura dentro do cooler e f de t é a temperatura do ar, tá? E ele é vai ser essa aqui as nossas variáveis, tá? É uma manhã, então é uma manhã agradável e fresca com temperatura constante, tá? Então, de repente, o sol aparece e o ar aquece a uma temperatura constante, só que mais alta, tá? Então, qual que é a resposta do meu cooler a esse sinal? Tá? Então, esse é o modelo que a gente vai aplicar, tá? Então, bom, vamos pensar. Se a gente assumir que o sol sai no tempo t igual a A, tá? O meu cooler, né, ele começa em t igual a zero, né, com temperatura zero e um tanto idealizado. E a temperatura do ar, por exemplo, ela vai saltar instantaneamente de 0 para 20 no tempo t igual a A. Tá? Então, a nossa função f de t é o quê? F de t vai ser, portanto, 20 vezes a nossa função u, que é a função de degrau unitário. Tá? E o nosso problema, ele vai ser, só que agora vai ser um problema com valor inicial, né? Vai ser y ponto mais ky igual a k, né, vezes 20 u de t. Ok? Beleza? Então, aqui, y de zero começou em 0 graus. Tá? Então, para t menor que a gente tem a entrada é zero. Né? Então, y de zero é zero. A resposta, portanto, é que y de t seja zero. Tá? Para t maior ou igual a a equação diferencial ela se torna y ponto mais ky igual a 20k, né? Com y de a igual a zero. Né? A, a solução, tá? Em que a gente tem, a gente já encontrou, né? Vai ser y de t igual a 20 mais uma constante vezes a exponencial de menos kt. Agora a gente usa a condição inicial y de a igual a zero para encontrar o valor da constante. E a gente vai conseguir que essa constante é igual a menos 20 vezes a exponencial de k. Tá? Então, y de t vai ser 20 menos 20 exponencial de k vezes a exponencial de menos kt, para t maior ou igual a a. A gente pode agora, então, demonstrar um resultado que é t menor que a e t maior ou igual a a, dentro de uma expressão que agora a gente também pode colocar os expoentes de uma forma mais sugestiva. Então, a nossa entrada vai ser o 20 UA de t. Tá? A resposta vai ser a solução do problema, que é zero, né, para o tempo entre t e a, né, e para o valor em a, 20 menos 20, exponencial de menos k, vezes t menos a. Isso para t maior ou igual a a. Ok? Então, note que aqui a resposta é apenas uma tradução de A unidades, né, para a direita da resposta de um único degrau, né? Da entrada de um único degrau em zero. Tá? Então a gente vai fazer mais um exemplo. Tá?
para uma função contínua ou para uma função descontínua também, tá? E aqui o nosso próximo exemplo, ele continua o modelo de temperatura com uma entrada descontínua diferente, tá? Nesse caso, a entrada física é um banho externo, que é inicialmente água gelada, a 0 graus, né? Então, substituída por água mantida a uma temperatura fixa por um intervalo de tempo, e então substituída mais uma vez por água gelada, tá bom? Então, para modelar a entrada, a gente precisa de uma função de caixa unitária, tá? Em A e B. Então, como que vai ser o modelo? Essa função vai ser uma função UAB. Esse aqui é uma função UAB, que é 1, né? Para o intervalo entre A e B. 1 para um intervalo entre A e B. E 0 para o resto. Ok? Então essa é essa é a nossa função. Tá? E A, o, o A é um valor positivo. E B é um valor positivo maior que A. Ok? Então, a gente agora vai encontrar a resposta do sistema. O exemplo 6. A gente vai encontrar a resposta do sistema y ponto mais ky igual a kq, tá? Com a condição inicial de que y de 0 é 0. Ok? Então, o input aqui, né, é Q de t, Q de t, que é 20 vezes o AB. Tá? E o AB também é função de t. Ok? Então aqui existe ao menos 3 formas de fazer isso. A primeira forma é expressar o AB como uma soma de degraus unitários e depois usar essa nossa resposta que a gente conseguiu no exercício anterior, né, junto com a superposição de entradas. A segunda forma é usar a função UAB diretamente em uma integral definida, né, uma expressão de integral definida, para essa resposta. E a terceira forma é encontrar uma resposta em dois passos. Primeiro, usar a nossa resposta da questão anterior para conseguir uma resposta YT para o input UA de T, e isso vai ser válido, né? Também até o ponto T igual a B. Então, para a gente continuar a resposta para o valor T maior que B e calcular Y de B e encontrar a resposta para T maior que B com o input 0, com a condição inicial Y de B. Seguinte, seguir, a gente vai seguir essa terceira tentativa, essa terceira forma, deixando os primeiros dois passos como exercício. Né? Então, pela resposta da questão anterior, a resposta do input UA, o A vai ser isso aqui, yt igual a 0, tá? Com 0 menor que t, menor ou igual a t, menor que a, e 20 menos 20 exponencial de tela lá para t maior ou igual a a. Né? Isso é válido até t igual a b. Né? Então, o AB vai ser igual ao A de t para t menor ou igual a b. Né? Então, se a gente calcula para b, yb
y de b vai ser igual a 20 menos 20 exponencial de menos k vezes t menos b. Tá? Desculpa, t menos b não. T é b, né? B menos a. Isso, vai dar certo. B menos a. Para t maior que b, isso é para em b, né? T igual a b. Para t maior que b, a gente tem o de AB igual a zero. Né? Então, essa equação diferencial é apenas y ponto mais ky igual a zero. Esse modelo é de decaimento exponencial, ou a nossa equação diferencial mais importante, e a gente sabe a solução. Né? Então, no regime t maior que b, isso aqui a gente está falando em t igual a b, em t maior que b, a nossa resposta, né, vai ser o decaimento exponencial. Ok? E a gente determina C a partir do valor inicial, né, que é do valor inicial, que é isso aqui. Né? Ok? A gente iguala o valor inicial YB com esse decaimento exponencial, e a gente vai conseguir que C vezes a exponencial de menos KB é igual a 20 menos 20 exponencial de menos K vezes B menos A. Ok? Ou menos KB mais K. Ok? Portanto, C vai ser igual a 20 vezes KB, vezes exponencial de KB, menos 20 vezes a exponencial de K. Ok? Então, aqui, pela equação homogênea, né? Y de t é igual a C, que é esse negócio. Tá? Então, 20 vezes a exponencial de KB menos a exponencial de KA vezes a exponencial de menos KT. Ok? Esse cara aqui é verdade para T maior ou igual a B, né? Ok? Então, depois da gente combinar os exponenciais, aqui a gente dá uma forma alternativa para a resposta e a gente consegue mostrar ela em partes. Né? Portanto, y de t é igual a zero, né? Antes de chegar no tempo A, né? Que é quando o negócio está no banho frio, né? E aí a gente aquece, joga ele no banho quente, né? Então vai ser 20 menos 20 exponencial de menos k t menos a, né? Isso aqui no intervalo A menor que t menor que b, né? E aí no instante B a gente coloca ele de novo no banho frio, né? E aí a gente vai ter 20 exponencial de menos k vezes t menos b menos 20 exponencial de menos k vezes t menos a. Ok? Isso aqui é para t maior ou igual a b. Ok? Então é isso. Então é isso por hoje e até o próximo vídeo, onde a gente vai discutir entradas exponenciais. Tchau, tchau.